literatura de uma cidade. Nossa conversa de hoje é com o professor e escritor Paulo Paniagua. Ele enfrentou o desafio de escrever um livro sobre a literatura que é feita em Brasília. O livro foi publicado, mas algumas perguntas persistem. Existe uma literatura brasiliense? Quais são as suas características? Tudo isso a gente fica sabendo em nossa conversa de daqui a pouco. Na Dica de Leituras, vamos comentar os livros Boa Noite para Todos, de Ednei Silvestre, e O Inferno São os Outros, de José Valdemar de Oliveira. Agora a gente conversa com Paulo Paniagua. Paulo, vamos falar... Você escreveu um livro que é um livro, de certa forma, provocativo, né? Porque descobrir qual é a essência literária de uma cidade, né? De Brasília, no caso, Distrito Federal como um todo, né? Quer dizer, como é que surge a ideia do livro, como é que se desenvolveu o trabalho mesmo para se achar essa vertente? É um livro arriscado nesse sentido, né, Maurício? Porque a ideia de você fazer uma literatura baseada numa cidade, no critério de geografia, né, dizer que existe uma literatura brasileira, ou mineira, ou brasiliense, já é um complicador, né? Então, havia essa preocupação de pensar como é que eu posso fazer para mapear o que há de tendências ou possibilidades e fazer um livro que não seja assintoso. Necessariamente eu sabia que ia pisar no calo de alguém. É o caso, você publica e fica pensando, eu devo ter esquecido de mencionar. Claro, não é um esquecimento, é de propósito, você tem que fazer escolhas. E chegou um determinado momento eu fiz as escolhas, né? A minha opção foi por trabalhar com alguns temas dentro da literatura, fazer uma espécie assim de retrospectiva do que foi, né? Como é que aquele gênero se estabeleceu em Brasília até o momento e tentar apontar, sempre que possível, algumas tendências para frente. Não é uma tarefa exatamente simples, mas eu acho que está aí o livro, o leitor é que vai dizer se funcionou ou não, né? Há uma outra peculiaridade muito grande aqui, que é essa convergência de pessoas de todos os lugares que acaba moldando um sotaque, né? Uma espécie de Babel brasileira ali, que esses vários sotaques acabam refletindo também na literatura, até porque os autores sempre se reportam ao seu tempo antes de Brasília, né? O caso do Lourenço Casarré, por exemplo, que escreveu muito sobre o Rio Grande do Sul e só mais recentemente é que começou a falar de Brasília como cenário, como espaço geográfico da literatura dele, né? Quer dizer, como é que também foi trabalhar isso? Pois na verdade, o que acontece muito no caso de Brasília é o seguinte, como você tem gente de todos os lugares, a impressão que se tem no primeiro momento você tem os sotaques de todos os lugares, e na verdade você tem sotaque de lugar nenhum, porque você tem uma conformação que é própria da cidade. Só que essa conformação própria da cidade, ela é muito difícil de detectar na literatura. Casos excepcionais existem, né? A poesia do Nicholas Berry é toda centrada na produção voltada para a cidade, ou seja, discutir a cidade, provocar a cidade, criticar a cidade, amar a cidade, né? Mas tem autores que não têm isso. Então, você tem essa possibilidade. Um Casarré que chega aqui e que, de repente, traz uma visão de mundo lá do Sul e que, né, depois, com o tempo, é que vai moldando e transformando sua literatura numa coisa mais específica da cidade. Eu acho, Maurício, eu tentei moldar algumas coisas. Tem um aspecto muito interessante aí que eu vejo que é um autor que é do Nordeste, assim, nasceu em Natal, mas na literatura sempre trabalhou Brasília como sua geografia primordial, que é o João Almino, né? Eu considero ele um cara bem interessante e faço um destaque para a literatura dele, como faço para a do Ronaldo. Eu acho que, de algum modo, é interessante. Como eu estou fazendo um livro sobre cidade, sobre a literatura de Brasília, eu tentei buscar os momentos em que havia um reflexo disso, ou desses sotaques aqui nessa cidade. Eu acho que é uma coisa que está em construção. Se a gente for olhar para a nossa história, Brasília tem o quê, né? Ela é novinha, anos. ela é muito novinha. Ela é uma cidade que começou agora. Quer dizer, ela está se fazendo, a literatura que está sendo feita aqui, que está sendo produzida aqui, vai se encontrar à medida que essa cidade vai se construir.
à medida que a gente consiga construir as nossas referências culturais, geográficas e até literárias. É o caso dessas pessoas que estão se estabelecendo como de alguma maneira, porta-vozes ou representantes dessa cidade aqui, que é o caso, né, do João Omino, o caso do Nicolas Ber, né, que são pessoas que trabalham de uma maneira muito centrada na questão da geografia da cidade. O Nicolas chega, a gente esquece que ele não é brasileiro. Né? A tal ponto isso, né? É verdade, é verdade. Cidade, né? É verdade. Quando ele diz que é do Mato Grosso, todo mundo se espanta. Toma um susto, né? Como assim? E esse cara aí com esse porte todo europeu, né? Dizendo que vem lá do Mato Grosso, é engraçado. É verdade. É engraçado isso. Agora, o caso específico do João Omino, ele tem uma característica curiosíssima sobre a visão que ele tem de Brasília. Porque ele estreia com a Brasília futurista, né? O Ideias de Onde Passar o Fim do Mundo é um livro emblemático nesse sentido, que é muito futurista, né? Quer dizer, o que será essa cidade? E ele vem numa capacidade de regressão e chega, no caso do quinto romance dele, o Cidade Livre, que é a base da construção de Brasília, né? É uma trajetória curiosa de análise da cidade, né? A cidade que tem o aspecto futurista e que vai se enfronhando em seu próprio passado, né? É um aspecto de interesse curioso na literatura. Eu acho que tem algo a ver, Maurício, com o fato de que ele, quando começou a escrever sobre Brasília, claro, tinha tido umas passagens por aqui e tudo, mas ele estava em carreira aí, diplomata, estava fora e tal. Então a Brasília que ele tem é uma Brasília mental, num primeiro momento. E aí ele fez essa coisa de projetá-la para o futuro. Eu acho isso tão interessante, porque eu me lembro que eu fiz uma disciplina, quando eu fiz graduação, fiz uma disciplina na Letras. Eu fazia jornalismo, mas eu fiz uma disciplina na Letras e era literatura contemporânea, com a Aglaída Facó. E a gente estudava o João Omino, né? Como esse autor pós-moderno, essa linguagem em que a fotografia propõe um recorte, não sei o quê. Continuei lendo o João Omino, eu virei resenhista de João Omino, entrevistador de João Omino, quando eu passei pelo Correio. E aí sim, você começa a ver essa mudança de enfoque, de modo de encarar a cidade, né? Recuperando as bases, quer dizer, agora já enraizado, eu não sei se ele continua aqui, mas ele passou uma temporada em Brasília, séria, acho que estava dirigindo Rio Branco, ele ficou por aqui, né? Ele circulou por aqui, eu não sei se ele continua. Mas o fato é que ele, acho que aí se sentiu mais ambientado para ir buscar essas raízes da construção da cidade e manter esse tema de força dele, né? Eu acho que ele está tentando buscar na literatura dele exatamente essa identificação. Ele quer se apropriar de Brasília literariamente. Eu acho que esse é o intuito dele. Projeto deve estar falando um monte de bobagem. Se ele for entrevistado, ele vai me desautorizar, mas de qualquer maneira é como eu vejo. Mas não, ele disse que Brasília é que dá esse toque à ficção dele, né? Eu já o entrevistei outras vezes e ele tem essa relação muito próxima com a cidade, né? Ele até chega ao ponto de dizer que, não que a literatura dele prescinda de Brasília, mas que a cidade reflete muito aquilo que ele pensa do ponto de vista literário, né? Então, que essa relação íntima com a cidade é reflexo disso, da confluência com o que ele pensa do fazer literário mesmo, né? A gente já conversou um pouco sobre isso também, né? Agora, tem um outro aspecto aqui em Brasília também, que termina se destacando. No seu livro você destaca muito a questão da crônica também, que é feita na cidade, que tem uma pegada própria. Mas há também a questão da literatura infanto-juvenil, que acabou tendo uma dimensão muito grande aqui com a Estela Maris Rezende, a Lucília H6, o Jô Oliveira, o Roger Melo, né, que é daqui de Brasília, né? Quer dizer, a que momento se dá essa pegada, digamos, mais infanto-juvenil na literatura brasiliense? Esse é um dado que o livro, por exemplo, não quer dizer, como eu dividi em 5 capítulos e tratei de romance, conto, crônica, poesia, né, e ensaio, eu acabei não entrando na parte da literatura infanto-juvenil e infantil, que é uma tendência de força em Brasília, né? Nós temos grandes autores produzindo, alguns com um número de leitores assim na casa de milhões. É um negócio impressionante, realmente.
eu acho, Maurício, que isso tem muito mais a ver com a situação do mercado editorial brasileiro como um todo e muito menos a ver com qualquer especificidade de Brasília, sabe? Esses autores entenderam que há um filão aí, e é um filão importante, é um filão respeitoso, e eles passaram a verificar que tinha uma possibilidade, vamos abordá-la porque, né, há que se reconhecer o seguinte, escrever para criança é um troço dificílimo. Um dos motivos pelos quais a gente reconhece a grandeza do Monteiro Lobato está exatamente nisso. Ele nunca tratava a criança de uma maneira infantil ou infantilizada, né? Sempre tratava a criança de igual para igual, ou seja, é um diálogo ali acessível, mas ainda assim um diálogo entre iguais, não é uma coisa de eu estou aqui numa posição e vou te tratar aí, né? Então acho que a literatura ela é bem sucedida, a literatura infantil, quando ela reconhece esses patamares por onde trabalhar e vai se articulando. E eu acho que houve brasilienses, né, pessoas que escrevem aqui de Brasília e que começaram a perceber que havia aí um potencial a ser, né, a florescer mesmo, a dar resultados e começaram a investir nisso. Nem todo mundo ficou por aqui, né? A Estela está no Rio agora, se não me engano. Mas quem está por aqui está produzindo e tem um reconhecimento e é muito bacana isso, porque o papel desses caras é o de criar um leitor que vai continuar leitor no futuro, né? A gente sabe que a leitura está aí sempre sendo escanteada e colocada numa posição ali de confronto, né? Você tem novas mídias que se apresentam e que são muito sedutoras. A leitura ela tem um potencial, Maurício, que eu acho que ela não deve nunca ser esquecido, que é o de colocar a pessoa em posição de se refletir sobre ela mesma no mundo, sabe? Então é muito importante que a pessoa sempre tenha um espaço reservado na vida, por mais atribulada, agitada e dispersa que ela esteja, que ela mantenha ali um espaço para leitura, porque é o momento em que ela vai se autoanalisar também enquanto lê, né? Há uma discussão hoje muito gritante nesse aspecto, né? Quer dizer, a necessidade do ócio como forma de esse reconhecimento mesmo e tal, e que a leitura seria esse ponto, né? mais forte. Agora, você fala da crônica também de uma maneira curiosa. A crônica em Brasília, ela começa pelo rádio, né? E depois é que migra para a imprensa mesmo, né? Quer dizer, como é esse começo também, essa comunicação Pois é, a ideia, o que eu acho bacana da crônica é porque, primeiro, ela é um gênero muito específico, né? Ela, por mais que seja feito no jornalismo, ela tem também um pé muito forte na literatura. E aí esse transitar entre dois gêneros aí dá a ela uma certa liberdade de conduta e de abordagem que faz com que ela possa, se você tiver boas pessoas praticando, e geralmente o cronista é um escritor que você puxa, né? Venha para cá. Ou então, no caso agora, no nosso caso aqui de Brasília, nós temos jornalistas, pessoas formadas em redação de jornal e que estão sendo alçadas à condição de cronistas, o que também é um movimento interessante, porque a literatura, querendo ou não, ela viu esse movimento dos escritores precisarem ir para a redação e, eventualmente, da redação, do sujeito que tem uma formação, uma vida jornalística ali, de repente migrar para a literatura, né? Você tem uma leva hoje de escritores brasileiros que começaram jornalistas e depois foram para a literatura. Alguns ficaram só por lá mesmo. Bernardo Carvalho largou o jornalismo e ficou só com a literatura e está indo muito bem, obrigado. Né? Eu acho que no caso da crônica, existe essa característica muito peculiar e existe uma vontade muito grande de a crônica entender o que é a massa, o amálgama da cidade, sabe? A crônica tem essa vantagem sobre os outros gêneros. Ela está ali no convívio com o dia a dia, buscando entender o que é a dinâmica da cidade, onde é que ela está se dando, quais são as questões que se colocam, quais são os problemas, né? Então, ela tem uma vivacidade muito grande, ela tem uma possibilidade muito grande de dar respostas imediatas para as questões, entender, inclusive, quais são as mais palpitantes, as mais condensadas ali, né? Isso é interessante. O livro No Compasso das Letras, ele me remeteu muito, quer dizer, aí já é a visão do leitor mesmo, a um aspecto curioso. Quer dizer, você faz um balanço sobre o que são esses gêneros, esses 5 gêneros
na literatura contemporânea brasileira e como isso reflete em Brasília. Me parece que esse foi o caminho que você seguiu como escritor. Quer dizer, foi basicamente essa a pedra de toque? Foi o modo como eu tive para, quer dizer, né, quando me convidaram para o projeto, falaram, a gente acha que você seria o cara para escrever sobre literatura. Você tem um pouco das duas áreas, você é um sujeito que é jornalista também, isso vai te ajudar no texto aí. Falei, tá bom, vamos lá. E aí resolvi encarar esse desafio. A ideia foi mais ou menos essa mesmo, Maurício, quer dizer, como é que esses gêneros se articulam e se estabelecem na cidade. A minha conclusão, um pouco de ousadia e um pouco de provocação e um pouco de polêmica, eu acho que está no capítulo de ensaio. Porque eu faço uma aposta de que, como é uma cidade mental, no sentido de ter sido desenhada, ter sido projetada e ter sido construída a partir de um grid estabelecido, de uma marca ali, né, aqui é um setor, aqui é outro setor, né, essa coisa toda, é um modelo de cidade tal como não havia, não apenas no Brasil, como muito difícil, um modelo semelhante em qualquer lugar, né. Isso é reconhecido a Brasília. Eu acho que, de algum modo, isso se refletiu numa capacidade da cidade de fazer um investimento intelectual. Então, a gente teve a sorte de ter um Darcy nessa cidade, um Anísio Teixeira, que o Darcy por ter conseguido articular e fazer uma universidade, né? O Anísio por ter ajudado na coisa da formulação mental, e a universidade está muito bem, né? Assim, claro, com aqueles problemas de universidade, financeiros e de toda a ordem, mas ela está bem, ela é uma universidade de referência brasileira, está bem situada e ela produz ensaios intelectuais importantes. Então eu fiz essa aposta de que é uma vertente que a cidade, de repente, pode encontrar sua vocação aí, nessa do ensaio, do pensamento, das ideias contemporâneas. Essa era a ideia do Darcy, né? Uma universidade que fosse também revolucionária, utópica, que ela pensasse questões para resolver os problemas do país, da nação, que ela discutisse isso, que botasse isso em jogo. Então, eu acho que a universidade, por mais que tenha se ressentido do período de ditadura, em que as coisas, né, fugiram um pouco do controle e os projetos se alteraram, mas ela ainda tem essa vibração com a ideia, com o conceito, com formular um pensamento ali, né? Eu acho que ainda falta para a universidade alguém que pense o Brasil, assim, um pensador do Brasil. Claro, há o próprio Darcy, né? O Darcy pensou, tem livros sobre o tema e tudo. Mas, sabe, a gente sempre teve, em todos os momentos da nossa história, esses pensadores do Brasil fortemente, né? Os Gilberto Freire, o Sérgio Buarque, e de vários estratos diferentes, né? Da sociologia, da antropologia, da ciência política. E eu acho que a gente precisa pensar isso, sabe? Pensar essas questões. Nós tínhamos o sergipano, o Emanuel, que faleceu recentemente. Emanuel Araújo. Emanuel Araújo, que era o grande pensador. Emanuel Araújo. O Teatro dos Vícios é um livro. O Teatro dos Vícios é um livro fundamental, impressionantemente importante para se entender a questão do surgimento da violência, do estabelecimento, né, do modelo português no Brasil. E te digo mais, o livro dele, a construção do livro, é outro monumento. É um livro impressionante. Eu imagino que alguém que queira se aventurar a ser editor no país e não conheça aquele livro, perde o direito automaticamente. Exato. Não devia nem se arriscar. Mas é mesmo, né? E a UNB tem uma outra grande vantagem, que ela publica o seu pensamento. Pois é. Né? Isso é uma coisa, um aspecto também interessante. Esse é um aspecto interessante pelo seguinte, Maurício. Acho que a cidade ainda se ressente de uma editora. À exceção da editora da universidade, mas a editora da universidade, ela existe para publicar a produção própria. E aí, se você já está ali, ok, você já tem meio caminho andado e certo. Mas falta para essa cidade uma editora de peso importante e que possa, de repente, começar a aglutinar o material, porque os escritores eles vão existir independente das editoras. O cara, se quiser, claro, publica lá em São Paulo, publica no Rio, publica onde for. Né? A questão da publicação já está... Mas falta, eu acho, uma editora que dê uma cara, que mostre, olha... Editora no sentido de
editar o livro, correr o risco de bancar o seu livro, não um selo que eu vou lá e pago tanto e o cara publica e bota o selo dele. Não estou dizendo isso, estou dizendo um editor mesmo. Um sujeito ali que faça um movimento de atrair os autores, de criar uma coleção que distribua. Né? A distribuição é uma questão, é um nó complicadíssimo dessa história. Paulo, obrigado por sua participação aqui no Leituras. É isso, Maurício. Eu que agradeço o convite. As influências do meio onde se vive sobre cada uma das pessoas. A observação sutil deste fator tem desencadeado uma literatura intensa que fala sobre a loucura e a inadaptabilidade. Este olhar implacável sobre o outro é que move o novo texto literário de Ednei Silvestre, Boa Noite para Todos, lançado pela Record. Misto de ficção, teatro e ensaio, o livro percorre todos os caminhos para falar do descaminho de uma personagem na condição de sobrevivente. O enredo básico conta de Meg. Ela deixa o Brasil sob a pressão política da década de 1960 para viver a liberdade europeia e americana dos anos 70. De volta ao seu país, já não encontra a pátria idealizada, nem mesmo as condições para viver em paz com seus novos dogmas. É o velho prognóstico de Heráclito: nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. Mudou o homem, mudou o rio. Com Meg se dá o mesmo. Tudo mudou e ela pouco se envolveu com as mudanças. Com isso, Ednei Silvestre fala com certa doçura real das dores daqueles que tentaram mudar o mundo. E o mundo mudou, mas não na direção que essa gente apontava. Também o mundo estático e imutável pode estimular a angústia e a loucura de sua gente. O universo ainda arcaico do interior nordestino serve de ponto de partida para o novo romance de José Valdemar de Oliveira, O Inferno São os Outros, lançado pela imprensa oficial Graciliano Ramos. O enredo conta de um jovem que abandona tudo para viver a loucura de seu inferno pessoal. O protagonista foi criado numa família onde o pai, com um rigor patriarcal doentio, torturava todos à sua volta. Esta condição de opressão diária leva o protagonista a tomar para si a condição de opressor. Mas um dia tudo explode e ele se vê perdido. A mania de perseguição o leva à solidão e ao ódio. Este ambiente de violências infindas é que foge à sua compreensão. Aí está o choque entre o arcaico e a necessidade de renovação. Esta dualidade marca o romance de José Valdemar, bem como seu título sartreano, uma maneira, enfim, de pôr cores novas na velha condição de sobrevivência de um mundo já há muito tempo morto. As opressões íntimas modernas, Boa Noite para Todos, de Ednei Silvestre, e O Inferno São os Outros, de José Valdemar de Oliveira. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.